Agora que você entendeu um dos principais conceitos ali da área de dados, que é o que é BA, o que é BI, o que é ciência de dados e por aí vai, chegou a hora de você entender sobre ambientes analíticos. Mas para você entender sobre ambientes analíticos, você antes precisa entender sobre bancos de dados. Então, o que é um banco de dados? É um agrupamento de dados que tratam de um mesmo assunto e que precisam ser armazenados para a conferência ou uso futuro. É muito comum para as empresas ter diversas informações sobre diversas situações, diversos processos que precisam ser o quê? Documentados, que depois vão ser até utilizados para que sejam consumidos internamente ou até mesmo externamente. Ou seja, imagina que é um amontoado de documentos semelhantes que precisam ser armazenados no mesmo lugar. Precisam realmente estar próximos uns dos outros ali. É como se fosse antigamente uma gaveta que tem todas as fichas dos seus clientes. Não faz sentido você ter a ficha de um cliente na mesma gaveta que você tem, por exemplo, inventário de estoque, se a gente pensasse nesses arquivos mais antigos. Agora, lembra que nós falamos que existem vários tipos de dados? Dados estruturados, não estruturados e por aí vai? Então, isso vai afetar diretamente também na escolha do provedor do seu banco, pois vai influenciar se vamos precisar de um banco relacional ou não relacional, por exemplo. Mas aqui, para simplificar, trabalharemos somente com bancos relacionais, que é o tal do banco de dados relacional. Tudo isso que você está vendo na salinha, inclusive, cabe dentro desse arquivinho, que está dentro de um computador. Mas bora lá. Gustavo, mas os bancos de dados não são todos iguais? Não, podemos dividir eles basicamente em duas grandes aplicações. Os bancos de dados que as empresas usam para armazenar todas as suas transações são os chamados OLTP, e esses bancos geralmente são os que sustentam operações, por exemplo, de um RP, de CRM, por aí vai. E eles realmente contêm uma quantidade de informações muito grande e são muito importantes para a empresa poder operacionalizar as suas rotinas do dia a dia. Então você vai vender alguma coisa, precisa incluir no sistema, precisa dar baixa em alguma coisa, emitir algo. Tudo isso que você está fazendo está sendo armazenado dentro de um banco de dados OLTP, transacional. Só que os bancos OLTPs não foram projetados para se fazerem análise de dados em cima. Eles não foram normalizados para isso, ou seja, a estrutura deles não foi pensada para ser feita uma análise em cima, mas sim, eles são otimizados para serem feitas transações ali em cima. Diferente dos sistemas OLAP, que são focados em analisar fatos sobre diferentes óticas. Uma imagem muito bacana que eu gosto de trazer também, que é essa aqui. Por quê? Aqui a gente entende que temos bancos OLTPs, que são os transacionais, e entendemos também que temos bancos OLAP, que são de análise. Mas tá bom, como que eu tiro os dados de um para o outro, né? Já que eu preciso tirar os dados de um para o outro para poder analisar eles, já que eles não foram preparados para análise, sim para transações ali. Nós temos que fazer um ETL. E calma que a gente vai falar sobre ETL na próxima aula, nos detalhes, mas aqui eu já quero que você entenda que o OLAP foi projetado para extrair valor em sites de grandes conjuntos de dados com alto desempenho, ou seja, eles são otimizados para terem grandes leituras de dados, mas pouca gravação de dados, enquanto os OLTPs são ao contrário, muito projetados para gravações de dados, mas não tanto para consultas de dados grandes. E aí surge a pergunta, né? Por isso que eu tenho que migrar de um para o outro? Sim, mas não só por isso, não é só porque um é projetado melhor para uma coisa ou não para outra. Mas é que se você for tentar, por exemplo, dentro do OLTP, fazer uma consulta muito grande, e você pode acabar, eventualmente, derrubando esse banco, ou quebrando esse banco, ou sobrecarregando todo o sistema. E se você derrubar esse banco, que é usado para transação, imagina um time comercial, porque você quis fazer uma análise, ou quis, deixa eu ver o que vai acontecer, você tira o sistema do time comercial, porque não vai estar mais registrando nada dentro do sistema. Na verdade, não está registrando nada dentro desse banco. E você para a operação da empresa. A empresa para de vender porque você quis fazer uma análise. Não dá para acontecer isso, certo? Então você tem que tirar esse dado do transacional, jogar para um outro lugar, porque aí você pode realmente fazer suas análises sem correr o risco de parar a operação. E é por isso que você tem esse processo de ETL para tirar de um lugar e jogar para o outro, porque senão, confesso que também não faria tanto sentido tirar lá e duplicar esse dado em outro lugar. Ok, mas como isso funciona, Gustavo? Antes de entender como migrar o dado de um lugar para o outro, a gente precisa entender como gerenciar esse dado. Seja no ambiente transacional, seja no ambiente analítico. Mas como que a gente gerencia esses dados dentro de um banco? E aqui é um ponto importante. Vale ressaltar que o mesmo banco que você usa para um transacional é literalmente igual ao banco que você usa para o analítico. O que muda são as estruturas e o conceito de como você organiza essas informações ali dentro. Ou seja, o que muda geralmente é o objetivo final. Ok, mas como que eu faço isso? Como que eu mexo ali dentro desse banco de dados? Através da linguagem SQL. Você já deve ter ouvido muitas pessoas falarem sobre SQL.
SQL é uma linguagem de manipulação de bancos de dados. Em inglês é Structured Query Language, ou seja, linguagens de query estruturadas, e elas são responsáveis para você poder criar estruturas, deletar estruturas, subir dados, deletar dados, relacionar dados, permitir acesso, tirar acesso, criar tabelas, ou criar consultas e, enfim, sucessivamente. E essa linguagem ela vai agir sobre bancos de dados, onde você vai consultar e vai consumir, né, e vai botar esses comandos de linguagem dentro do que a gente chama de SGBDs. Nossa, Gustavo, que sigla é essa SGBD? Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Ou seja, é a interface onde você escreve os seus códigos em SQL para que você possa ali manipular os seus dados dentro do banco. Porque como está sendo manipulado dentro de arquivo, você não está enxergando o que está acontecendo. Então essa interface, esse SGBD, ele serve para te ajudar a entender o que está acontecendo. E aí a gente tem vários aqui, como vocês podem ver, tem o Firebird, tem SQL Server, Postgre, Teradata, Oracle, IBM, MySQL e muitos outros tipos de banco que a gente vai ter aqui também. Beleza, Gustavo, mas eu salvei isso dentro de um banco. Onde que fica salvo? O que é esse banco? Esse banco nada mais é do que um arquivo, geralmente .fdb. Que é a extensão normal ali do banco de dados. Pode ter variações. Recapitulando, então tudo isso para chegar num arquivo que é lido por dentro de um banco, que é gerenciado através de um sistema gerenciador, que é codado através de uma linguagem, no caso SQL. E aqui vale ressaltar uma coisa, você pode usar o seu SGBD, ou seja, o seu sistema gerenciador de banco de dados, o que vem junto com o teu banco. Então, por exemplo, você vai usar o PostgreSQL, para você fazer o gerenciamento desse banco do PostgreSQL, você vai usar, por exemplo, o PageAdmin, ou até o Firebird, ou você vai usar o Flame Robin, por aí vai. Ou seja, cada banco ele já vem com esse SGBD adaptado a ele, e é muito mais otimizado, com todas as funcionalidades liberadas, tudo muito mais integrado. Mas, por exemplo, se você precisa conectar a mais de um banco, ou seja, um banco de um cliente meu está em Postgre, o outro está em SQL Server, o outro está no Oracle, o outro está em Proteus, sei lá. Se eu preciso conectar vários tipos de bancos diferentes e eu não quero ficar usando vários tipos de interface, aprendendo todas as interfaces no detalhe, eu posso usar um SGBD externo, onde eu possa conectar a todos esses bancos, que é o caso, no meu caso, do Debeaver, que é uma ferramenta open source extremamente poderosa. Uma ferramenta baseada em Java, então ela pode ser um pouquinho chatinha, às vezes com um drive ou outro você tem que achar, mas sim, 99% das vezes eu nunca tive problema com ela. E aí você consegue, no mesmo lugar, olhar para vários bancos diferentes e poder fazer várias consultas com muito mais facilidade e tendo que aprender somente uma interface. Óbvio, cada banco tem a sua linguagem SQL específica. São muito parecidas entre bancos, mas é como se fossem dialetos diferentes dentro de SQL de cada provedor. E aí, quando você usa esse SGBD, você precisa respeitar a linguagem do dialeto daquele banco provedor. Por mais que você esteja visualizando tudo no mesmo lugar, o código tem leves nuances entre um e outro, dependendo do banco que você está analisando. Dito isso, podemos ir para a definição de ambiente analítico, que nada mais é o lugar onde você armazena os dados destinados a uma análise. E aqui vale ressaltar que eles não são tecnologias necessariamente, mas sim conceitos. O ambiente analítico pode ser um data warehouse, pode ser um data lake, ele pode ser até uma pasta dentro de um servidor com diversos arquivos, porque, de novo, eles são conceitos. Ambientes analíticos são conceitos. E agora que você entendeu o que é ambiente analítico, eu quero te mostrar quais são os tipos de ambientes que nós temos. Temos basicamente 3. O primeiro ambiente que a gente tem é o tal do Data Mart. E o Data Mart ele é como se fosse um mini Data Warehouse. Temos o próprio Data Warehouse e temos o Data Lake. Óbvio, temos alguns outros, mas esses são os 3 principais. E aí eu quero entrar em cada um deles para te explicar. Vamos começar pelo Data Warehouse. Como o próprio nome diz, Data Warehouse é armazém de dados, ou seja, um ambiente analítico. Esse ambiente é responsável por armazenar dados coletados de diversas fontes, sejam internas da empresa ou externas, mas que estão devidamente organizados dentro de um banco. Na maioria, na grandíssima maioria dos casos, eles são armazenados dados estruturados ali dentro, mas existem as suas exceções. Aqui vale ressaltar que um Data Warehouse ele precisa ter o que a gente chama de esquema. É como se fosse uma pastinha dentro do banco de dados, mas que carrega todas as informações de tabelas, relacionamentos, scripts e entre outras coisas importantes. E quais são os benefícios de se usar um Data Warehouse? Agilidade e confiabilidade de análise de dados para o negócio, ou seja, melhora a velocidade de tomada de decisão, auxilia na propagação de uma cultura data-driven forte,
Você passa a ter uma baita de uma governança em cima do que está sendo analisado e quem é dono do que e quem tem acesso a quê. E a principal aqui para mim é que você consegue ter uma visão histórica dos seus dados, enriquecendo cada vez mais as suas análises. Eu gosto de dar o exemplo de estoque. Quando você entra no sistema, por exemplo, tem aqui, tem o X do produto A, Y do produto B, Z do produto C. Amanhã você vai poder mexer nessas coisas e não necessariamente seu sistema vai salvar no dia anterior quanto que você tinha de cada produto. Se você tem o Data Warehouse, você pode ir armazenando fotos diárias, por exemplo, para você poder entender como que anda se comportando o seu volume de estoque ao longo do tempo e assim por diante. Olha como você consegue enriquecer e responder perguntas que só olhando para o transacional você não conseguiria. Então por isso que Data Warehouses são extremamente importantes para uma estratégia de dados da empresa. Próximo ambiente aqui, Data Marts. Em simplificação, os mini data warehouse, igual eu falei. Aqui o volume de armazenamento e diversidade dos dados é bem menor do que um data warehouse. E geralmente ele se concentra dentro de uma área específica, ou seja, como se fosse um data warehouse, um mini data warehouse de RH, um mini data warehouse de finanças, um mini data warehouse do comercial. Ou seja, ele é destinado somente a uma aplicação específica ou até uma área, dependendo se a quantidade é pequena, de dados específica e não consolida de vários lugares, várias fontes diferentes. Geralmente aqui são usados em pequenas empresas. Próximo aqui e último, Data Lake. O conceito muda um pouquinho aqui quando a gente compara com os Data Warehouses. No Data Warehouse a gente queria organizar tudo para armazenar depois, mas aqui no Data Lake é basicamente o contrário, a gente armazena tudo para organizar depois. Ou seja, eu preservo a integridade do dado do mesmo jeito que eu trouxe ele da fonte originalmente, e aí depois eu posso fazer qualquer tipo de transformação ou enriquecimento. E na maioria das vezes os dados armazenados aqui não são dados estruturados. Tem muito dado estruturado também, mas também tem muito dado não estruturado ou semi-estruturado. E quais são as vantagens de você usar um Data Lake? Eu não preciso, por exemplo, pensar em transformação de dados por enquanto, somente se você já quiser. É muito mais fácil, por exemplo, aqui, para eu importar dados em tempo real. Outra coisa legal é que a gente não precisa mover os dados. E um ponto importante é que muitas empresas usam como se fosse o repositório primário da empresa, ou seja, todos os dados caem ali primeiro, não precisando, por exemplo, segmentar um Data Lake para tal área ou Data Lake para outra área lá também. E aqui um ponto legal também é a facilidade de acesso aos dados. Aqui bebem dos mesmos dados tanto analistas quanto cientistas, engenheiros de machine learning e por aí vai. Agora, cuidado! Pelo Data Lake não ter a necessidade de ter um esquema, ou seja, não ter tudo organizado, bonitinho ali dentro dele, assim como num DW, e conceitualmente os dados dentro de um Data Lake eles são armazenados sem uma supervisão muito em cima, ou seja, as pessoas podem ir fazendo dump de arquivo ali mesmo. Se não tivermos mecanismos de catalogação, governança, proteção de dados, os mesmos podem passar a ser nunca mais encontrados, ou até, que é o que acaba acontecendo mesmo, perdendo sua credibilidade, criando o que a gente chama de data swamps, ou seja, pântano de dados, ou seja, um lago sujo, um lago que você não pularia ali dentro para nadar, por exemplo. Aí você pode estar se perguntando, ok, Gustavo, mas qual eu escolho então? Por que eu uso um ou uso o outro? E eu te falo, não existe uma regra clara, mas existem boas práticas e eu vou te trazer algumas aqui que são importantes. Primeira coisa, qual é o tipo de dado que você quer trazer? Se for um dado estruturado, de cara eu já falo, DW pode ser uma boa opção. Se for um dado não estruturado, DL é uma boa opção. Você fala, é só isso? Não, são várias coisas que você precisa considerar e depois você vê o que o saldo te levou. Próximo aqui, precisa ter um esquema para controlar os dados? Sim, precisa. Então o Data Warehouse é mais interessante. Não, não precisa. Então o Data Lake é o mais interessante. Próximo, qual é a qualidade de tratamento que eu preciso ou ele me atende? O lado super limpo, tratado, bonitinho, final para consumo. Data Warehouse. O dado bruto mesmo me atende, porque eu preciso fazer umas camadas ali anteriores e tudo mais. Data Lake. Outra coisa importante, velocidade de coleta. É um batch, é normal, D-1 e tudo mais. Data Warehouse faz total sentido. Agora um negócio alto, em tempo real, com várias transições, né? Arquivo que vem e vai e tudo mais, talvez o Data Lake faça mais sentido. Apesar de a gente ter Data Warehouse Streaming e tudo mais, o Data Lake muitas vezes acaba fazendo mais sentido. Outra coisa legal também, qual será o meu produto final? São relatórios de DataVis e tudo mais? Data Warehouse faz mais sentido. A gente está falando de Big Data, Machine Learning, né, que a gente vai precisar muitas vezes consumir dados não tão estruturados. Talvez o Data Lake seja o mais adequado nesse cenário. Ou seja, escolher o ambiente vai depender única e exclusivamente da sua necessidade. E aí, você pode falar, tá, ainda não sei, porque parece que tem horas que faz sentido um, horas que faz sentido o outro. Me ajuda, Gustavo. E eu te falo, a grande sacada qual é? A grande sacada é usar tudo junto e misturado. São os tais dos Data Hubs. Ou seja, cada ambiente vai ter o seu ponto forte ali. E hoje o custo de armazenamento e processamento está cada vez mais acessível, o que te permite usar várias soluções que antes eram muito caras de forma conjunta. Vamos exemplificar aqui.
Vamos supor que você tem um data lake, mas você precisa usar ferramentas de BI para extrair esses dados de um conjunto específico. Você não precisa ligar o seu BI diretamente a um data lake, um dado bruto, que não vai ter tanto sentido. Você pode criar mecanismos de ETL para que esse dado seja jogado no data warehouse e desse data warehouse, seja streaming ou não, você consuma dos seus relatórios ali mais facilmente. E do mesmo dado ali embaixo, você vai beber dessa fonte, não só para alimentar um data warehouse, mas também você pode beber direto para poder construir algoritmos, para poder construir ali modelos e até alimentar outros ambientes também. E é aí que está a mágica de tudo isso. E a maioria das empresas está começando a entender que essa arquitetura híbrida ela faz total sentido. Ela é mais barata e ela está muito mais atrelada à realidade das empresas do que a gente ficar limitando, não, é só DW, não, é só DL e ficar travando operações que precisam ser híbridas mistas. E o recado aqui é, não existe solução certa, mas sim a ideal para o seu problema, naquele momento que você está tendo problema. Beleza? Agora vamos para a próxima aula que eu quero falar um pouquinho com vocês sobre migração de dados, ETL e ELT basicamente. Valeu!